Bom dia, são 8 horas e 15 minutos em Brasília, terça-feira, 27 de agosto. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Presidente Dilma Rousseff vinha ao Congresso esta manhã receber o relatório final da CPI mista da violência contra a mulher. Veja entrevista ao vivo com a senadora Ana Rita, relatora da CPI. Os destaques do Congresso e do Senado para esta semana. O senador boliviano, considerado foragido no Brasil, vem hoje à Comissão de Relações Exteriores. A fuga do senador boliviano Roger Molina para o Brasil gerou mal-estar entre os governos boliviano e brasileiro. Ontem à noite, a Presidência da República anunciou a demissão do ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota. Ele será substituído no cargo pelo embaixador Luiz Alberto Figueiredo, representante do Brasil junto às Nações Unidas em Nova York. Hoje, a Comissão de Relações Exteriores do Senado recebe o parlamentar boliviano. Roger Molina desembarcou em Brasília ao lado do senador Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores. Nesta terça-feira, o boliviano concede entrevista coletiva no plenário da CRE. Ele deve falar sobre os 450 dias que passou asilado na Embaixada Brasileira em La Paz. Segundo Ferraço, Molina corria risco de morrer. A nossa colaboração foi uma colaboração na direção de gerar e produzir um ato de solidariedade humana. Líder da oposição ao governo Evo Morales, Roger Molina enfrenta processos por corrupção e chegou a ser condenado pela justiça do país. O governo brasileiro concedeu asilo político em 2012, mas a Bolívia não autorizou a saída do senador de La Paz. Na última sexta-feira, Molina deixou a Bolívia acompanhado do encarregado de negócios da Embaixada Brasileira, diplomata Eduardo Saboia. De carro, eles percorreram 1.600 quilômetros por 22 horas até Corumbá, no Mato Grosso do Sul. De lá, Molina seguiu de jatinho até Brasília. A entrada de Roger Molina no Brasil desagradou o Itamaraty, que convocou o diplomata Eduardo Saboia para prestar esclarecimentos em Brasília. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que vai abrir inquérito para apurar o caso. E mesmo antes de concluir as investigações, já avisou, vai tomar medidas administrativas e disciplinares contra os envolvidos. O diplomata e especialista em direito internacional, Samuel Pinheiro Guimarães, considera irregular a retirada do senador boliviano. A Bolívia não faz parte das convenções de asilo. Ela não tem nenhuma obrigação em conferir o salvo-conduto. O salvo-conduto, nos casos, o asilo é permitido no caso de pessoas que cometem crimes políticos, não crimes comuns. O senador é acusado em processos de corrupção. O governo da Bolívia cobrou explicações oficiais do Brasil e afirmou que o país descumpriu convenções internacionais ao facilitar o que classificou como saída irregular do senador. Em entrevista a uma emissora local, o ministro de governo chamou Molina de fugitivo. Disse que ele abandonou ilegalmente o país, mesmo tendo contas pendentes com a justiça, e anunciou que a polícia boliviana pediu ajuda da Interpol para capturar Roger Molina no Brasil. No Senado, os parlamentares comentaram a atuação da diplomacia brasileira no caso. Uma pessoa que é perseguida por suas ideias, por suas convicções, pela sua ação política, merece asilo. O episódio foi importante. A Comissão de Relações Exteriores, com seu presidente Ricardo Ferraço, tem todo o nosso apoio. Ele foi corajoso. O diplomata brasileiro foi corajoso. Isso tem que ser enfrentado. A gente não pode ficar nessa submissão fazendo política externa de terceiro mundo. Veja alguns destaques da agenda do Congresso e do Senado para esta semana. Está na pauta do plenário o projeto de lei que define o crime de desaparecimento forçado. De acordo com o relator da matéria, senador Pedro Taques, há 91 mil casos de desaparecimento forçado entre 1991 e 2013, só no Rio de Janeiro. Um dos mais recentes é o do pedreiro Amarildo de Souza, que não foi mais visto após ser abordado por agentes da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha em julho. O senador Romero Jucá deve apresentar o relatório da mini-reforma eleitoral. A proposta reduz o prazo das campanhas em 1 mês, sem mexer no tempo de propaganda eleitoral gratuita.
O objetivo é diminuir os gastos com pessoal e aluguel de móveis e carros de som. A ideia é que as mudanças comecem a valer já para as próximas eleições. Nós não estamos mudando forma de eleição, nós não estamos mexendo em financiamento de campanha, nós não estamos mexendo em prazo de mandato. Então, as questões polêmicas estão ficando fora exatamente para serem discutidas numa outra reforma política, num outro momento. O relatório da LDO deve ser votado pela Comissão Mista de Orçamento. Caso seja aprovado, o documento segue para o Congresso, que se reúne no dia 17 de setembro para analisar vetos pendentes. Só depois de liberar a pauta é que os parlamentares votariam a LDO. A partir daí, eu vou acertar com o presidente Renan Calheiros uma convocação de uma sessão extraordinária para que a gente possa votar a LDO, possa encaminhar essa LDO ao governo e o governo, consequentemente, poder fazer o seu orçamento dentro do regramento feito por esta comissão. E o presidente do Senado, Renan Calheiros, antecipou que o plenário fará um esforço concentrado de votações de 16 a 20 de setembro, quando serão realizadas as sessões deliberativas de segunda a sexta-feira para análise de temas que serão definidos em conjunto com as lideranças partidárias. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Na primeira parte da reunião, a Comissão de Meio Ambiente realiza audiência pública para debater a exploração do gás natural de xisto. Um dos pontos em discussão é os efeitos sobre a política energética e a economia do setor. Depois, os senadores apreciam requerimentos. Um deles pede audiência com o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro. Ele deve falar sobre o cancelamento da vinda da missão da ONU ao Brasil para avaliar a situação do acesso à água e saneamento no país. Na Comissão de Assuntos Econômicos, um dos itens na pauta é o projeto de resolução que prevê a avaliação de risco político na análise de autorização de renegociação de dívidas externas, das quais o Brasil é credor. Fornecidas pelo governo brasileiro, as informações devem indicar a qualidade da democracia e da governança do país tomador de empréstimo. Às 11h30, a comissão recebe o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, para discutir os empréstimos do banco ao empresário Aike Batista. A CPI mista da violência contra a mulher faz sessão solene logo mais às 11h. A comissão receberá a visita da presidente da República, Dilma Rousseff, que receberá em primeira mão o relatório final dos trabalhos do colegiado. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. A comissão mista que investigou a violência contra a mulher brasileira funcionou durante 18 meses. Foram 37 reuniões e 24 audiências públicas em 17 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. A relatoria dos trabalhos ficou por conta da senadora Ana Rita, que conversa agora com a TV Senado. Senadora, o que mais a surpreendeu nesses 18 meses de trabalho? Olha, o que me surpreendeu bastante foram os depoimentos que as mulheres vítimas de violência fizeram durante as audiências públicas, demonstrando o seu sofrimento e a sua angústia por buscar ajuda e não conseguir ajuda adequada no momento certo. Isso realmente me surpreendeu bastante. O relatório final da CPMI traz 70 recomendações aos governos municipais, estaduais, federal e também ao Poder Judiciário. Que recomendação a senhora destacaria? A principal recomendação é maior investimento financeiro. Sem recursos financeiros suficientes, nós não conseguiremos enfrentar essa situação. Então é preciso que os governos, tanto a União quanto os estados e os municípios, coloquem mais recursos nos orçamentos. Além disso, além do relatório final, foram apresentados também 13 projetos de lei e um projeto de resolução. Quais desses projetos a senhora destacaria? Eu destacaria o projeto que define o crime de feminicídio. Nós estamos fazendo uma alteração na lei do Código Penal, caracterizando o que é o crime de feminicídio, que é o crime praticado contra a mulher pelo fato de ser mulher e, com isso, ter um agravante da pena. Então, esse tratamento mais grave, a pena do agressor, é importante na proteção das mulheres. E um outro projeto é o projeto de resolução, que cria uma comissão mista permanente que vai acompanhar os trabalhos, os desdobramentos das recomendações da CPMI.
Senadora, logo mais às 11 horas, a presidente Dilma Rousseff vem ao Congresso receber esse documento em mãos. Qual que é a importância desse gesto? Olha, o gesto da presidenta Dilma vir ao Congresso Nacional demonstra o seu comprometimento com a causa das mulheres brasileiras, com a redução da violência contra as mulheres e também de valorização dos trabalhos da CPMI, de um reconhecimento pelo trabalho que foi realizado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Senadora, obrigada pela entrevista. André, a presidente Dilma Rousseff recebe o relatório final da CPMI da violência contra as mulheres durante uma sessão solene do Congresso, em homenagem aos 7 anos da Lei Maria da Penha, que é considerada um marco na proteção da mulher contra a violência doméstica. Obrigado, Mariana. Outras 3 comissões se reúnem na manhã desta terça-feira. A audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. O assunto é o projeto que muda a jornada de trabalho do aeronauta. Na Comissão de Educação, um dos projetos em pauta é o que exclui dos limites de gastos da Lei de Responsabilidade Fiscal o pagamento de professores com recursos do Fundeb. A Comissão Mista da Medida Provisória 615 de 2013 aprecia o relatório do colegiado. A MP autoriza o pagamento de subvenção econômica aos produtores da safra 2011-2012 de cana-de-açúcar e de etanol da região Nordeste e o financiamento da renovação e implantação de canaviais com equalização da taxa de juros. O plenário do Senado terá na próxima quinta-feira uma sessão temática para debater a reforma política. A discussão está marcada para as 11 horas e terá a presença da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia. Esta será a primeira sessão temática da Casa, conforme prevê o projeto de resolução aprovado pelos senadores em março. Segundo o texto, as sessões deliberativas poderão ser transformadas em sessões de debates temáticos para discussões e deliberações de assuntos relevantes de interesse nacional. A ação do Estado durante a ditadura militar foi tema de audiência pública ontem. O debate foi na Subcomissão Permanente da Memória, Verdade e Justiça, vinculada à Comissão de Direitos Humanos. Participaram da reunião representantes do governo, estudiosos e familiares de vítimas da ditadura militar. O coordenador do projeto Direito à Memória da Presidência da República cobrou justiça para os perseguidos e mortos que não foram incluídos na lei da anistia. A grande maioria dos perseguidos políticos do Brasil não foram incluídos na lei da anistia. A grande maioria dos mortos desaparecidos não foram reconhecidos pela Comissão Especial de Mortos Desaparecidos. E temos uma polêmica atual, se a Comissão Nacional da Verdade vai reconhecer as responsabilidades do Estado sobre a maioria daqueles que foram perseguidos, torturados, e lhes ortogar ou lhes reconhecer os direitos da justiça de transição. Maria Eliana de Castro, irmã de um desaparecido político da guerrilha do Araguaia, questionou a apuração da Comissão Nacional da Verdade. Eu não sei, no caso da Comissão da Verdade, qual a verdade que realmente ela quer ouvir. Se é a dos militares, se é a dos familiares, se é a do Brasil, se é de cada estado. Porque todo mundo conta uma história, a história verdadeira a gente não consegue substanciar. O ex-coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Cláudio Fonteles, exaltou a importância da entidade. Comissão Nacional da Verdade não é a verdade em si, pelo amor de Deus. Nós não somos a verdade. Nós somos um instrumento de estimular a participação da cidadania brasileira. Para que nós todos criemos, esse é o grande desafio, é criar uma rede permanente de defesa da democracia. O senador Randolph Rodrigues, autor de um projeto que pede a revisão da lei da anistia, argumenta que ela foi criada durante o regime militar e precisa ser atualizada. Não foi uma lei de conciliação, foi uma lei que o regime tinha que aprovar naquele momento, em especial para anistiar aqueles que cometeram atrocidades durante a ditadura, em especial para aqueles que praticaram os crimes de tortura. E a Comissão de Juristas que estuda mudanças na lei de arbitragem, uma modalidade de resolução de conflitos, realiza 4 audiências públicas esta semana para receber sugestões da sociedade civil. A primeira foi nesta segunda-feira. Há 4 meses, a Comissão de Juristas, criada pelo Senado, estuda mudanças na lei de arbitragem,
que tem mais de 10 anos. Uma das novidades será regulamentar o Instituto da Mediação no ordenamento jurídico brasileiro. Especialistas no assunto fizeram propostas para tornar mais eficaz a resolução de conflitos sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. O primeiro aspecto que nós entendemos relevante é em relação ao princípio da competência. Ele é um princípio relevantíssimo, ele é a estrutura, é a base para nós termos uma arbitragem, sim, com força. Então nós entendemos que esse princípio, ele deve, além de ser mantida a sua existência, nós entendemos que deve ser analisado, verificado algum elemento, algo mais ser colocado para dar efetividade a ele. Ampliar a arbitrabilidade. Como é que se amplia a arbitrabilidade? Eu tenho a impressão que uma modificação na redação do artigo que trata da arbitrabilidade poderia ser eficaz se ela dissesse que, mesmo em matéria de direitos indisponíveis, a quantificação econômica e a descoberta dos fatos pode ser objeto de arbitragem. A comissão pretende fazer mais 3 audiências públicas esta semana. Depois, os juristas se reúnem para debater as propostas. A intenção é entregar um anteprojeto ao Senado até o final de setembro. Para o ministro Luiz Felipe Salomão, que preside a comissão de juristas, já existe consenso em torno de algumas propostas. A questão das medidas cautelares no âmbito da arbitragem, também as questões que envolvem sociedade anônima, o direito societário. Nós estamos debatendo todos esses pontos que objetivam o aprimoramento da situação da arbitragem no país. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.